Ok, boa noite. Retornamos novamente ao programa Calendo. Estamos falando de família, o impacto das relações entre pais e filhos. E a gente levantamos uma questão que eu quero completar agora, que é pais separados. Então, os pais se separam, às vezes numa boa, o que é muito raro, na verdade, e aquelas separações que viram guerras. E no meio de tudo isso, crianças no meio da guerra. Às vezes é guerra, às vezes não é guerra, né? Mas Hugo, conta pra gente um pouquinho das suas experiências nessa área aí. Você já tem atendido várias famílias? Como é que é isso? Rildo, a criança sempre que vai pagar um preço mais alto, né? Porque o que acontece? Se é o pai que sai dentro de casa, não é? Quem sofre mais são as meninas, não é? E, consequentemente, ela não vai viver um núcleo familiar do que seria o normal. Então, dentro do subconsciente dessa criança, começa a crescer agora de que o homem sempre está abandonando, porque o pai abandonou essa criança. Porque o subconsciente não entende que o pai não abandonou ela, a filha, apenas está saindo daquele lar, não é? Só que na cabeça dela, lá na frente, não é assim que pensa. Porque você não tem um controle do consciente. O problema é o subconsciente. E se caso a mãe ainda, ou alguém da família, fica falando para essa filha menina de que o pai não presta, que o pai é isso, o pai é aquilo, só coisa negativa, aí ainda mais ela vai crescer, ser um adulto aonde ela não confiará em homem nenhum. Portanto, terá problemas sérios de relacionamento na fase adulta. Se for filho homem, normalmente fica com a mãe, né? Mas também vai depender muito como que a mãe faz, porque se esse casamento não deu certo, possivelmente são duas pessoas de pavio curto. Então nós vamos treinar agora um menino de pavio curto, que lá na frente também terá outro problema de relacionamento. Então tudo na vida, gente, é uma repetição de hábitos, que é o que o Rildo falou no início. Nós precisamos mudar isso, porque senão a tendência de lá na frente é de repetir a mesma coisa. Normalmente, pais separados, a tendência é de que os filhos tenham grandes dificuldades de manter um relacionamento de casamento também. É sério o que ele está falando. Você tem que entender o seguinte: uma estrutura familiar é que nem uma empresa. E uma empresa, qual que é o objetivo de uma empresa? É crescer, né? Vender os produtos, é colocar o produto no mercado. Então, se o sócio, né, ou sócios, funcionários não trabalharem em benefício da empresa, a empresa não vai nem para frente, ela não consegue nem sustentar. E quando você tem uma empresa e você monta a sua empresa, você joga todas as suas fichas ali. A mesma coisa deveria ser um casamento. Né? Porque hoje em dia o que a gente vê é que as pessoas entram, vai casar, vou ir, mas você está realmente confiante? Se der certo, Deus, se não der, a gente separa. A visão do relacionamento é essa: não der certo, a gente separa logo de primeira. Mas o que é não dar certo? É porque às vezes a pessoa tem uma determinada crença, um determinado valor, que não consegue aceitar o do outro. E às vezes, por um pequeno obstáculo, a gente joga uma estrutura toda fora. E quando essa estrutura tem filhos, estão agregados filhos, aí nós vamos ter um problema sério. Por quê? Se a gente fizer uma comparação de uma empresa, quando você vai fechar uma empresa, não dá mais, vai fechar, os pagamentos dos impostos, os pagamentos dos funcionários, você tem que pagar todos os fornecedores, é uma coisa muito grande. O custo para fechar uma empresa é muito grande. Imagine uma estrutura familiar. E o que ele falou aqui é muito sério, porque as crianças, elas estão dentro da sua família e elas estão seguindo cada um o seu papel. E quando os pais desagregam, a impressão que dá, as crianças, elas trazem para dentro de si uma sensação de que elas são responsáveis pelo final do relacionamento. Tem um detalhe interessante, Túlio, de que não só nessa geração, mas a geração também antiga, também se falava muito, não é? Principalmente para a menina. Não dependa de homem. Não é? Mas o que os pais querem dizer é que ela não dependesse financeiramente do homem.
não é? Só que o subconsciente não entende dessa forma. Ela entende que você não tem que depender de ninguém, de nenhuma pessoa. Portanto, quando você se torna adulto, como que você vai conviver com outra pessoa do seu lado 24 horas no seu dia a dia? Se lá dentro está gravado de que você não pode depender de ninguém. E você viver a dois, formar uma família, você não vai viver dependendo de ninguém, mas você tem que aprender o respeito que você tem pelo outro. E isso começa desde a nossa formação da família, da nossa criança. Eu fico vendo muito que os pais brigando com crianças pequenas, batendo em crianças pequenas, e eu vou dizer assim, olha o seu tamanho para você bater numa criança. Olha a sua inteligência, você está se dizendo uma pessoa experiente e inteligente e está batendo numa criança? Não, você não é inteligente. Você não consegue acessar uma criança, você não consegue entender uma criança. O filho só vem na nossa vida, gente, para nos ensinar. Somos nós adultos que estragamos tudo. Colocamos um monte de crença e de medos e de limitações na criança. E eu me torno um adulto exatamente assim, com medo e limitado. Sabe que eu me lembro de uma coisa, Hugo? Eu lembro que saiu outra casal na minha casa, eu convidei alguns casais na época, né? E uma das crianças, a gente, à noite, né, nós estávamos numa área atrás, na parte de trás da minha casa, e os adultos estavam conversando e as crianças estavam brincando. Uma das crianças jogou uma bola no corredor na lateral da minha casa, e o corredor era escuro. E a criança foi atrás da bola, e a mãe gritou, não vai não que tem bicho. Pronto. Acabou de colocar na cabeça da criança medo por escuro. Isso. Você está vendo como que é fácil a gente passar esses dramas nossos para os nossos filhos? Nossa, Rildo, você me lembrou de uma outra pessoa, uma pessoa que eu convivi e que ela tinha filhos, e eu falava assim, nossa, você precisa cuidar dos seus medos. Falava, não, mas não tem medo. E em função disso, eu via a relação dela com os filhos e falava, você está causando problema nos seus filhos, você está criando medo dos seus filhos, você não deixa seus filhos brincarem, você não deixa seus filhos fazer nada, porque é tudo cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado, para com isso. Então, eu falo assim, nossa, você está causando medo. Ah, tem problema não, o importante é que eu estou aqui junto deles. Se quando eles crescerem, tiver com medo, procura um psicólogo para tratar. Eu falei, nossa. E é fácil que assim, mentalidade. É fácil assim, né? Bota lá para um profissional que ele vai resolver. Sempre então, terceirizando, né? Então muitos pais me perguntam, Hugo, você faz uma terapia para criança? Ah, qual a idade? Ah, é 8, é 10, é 12, é 13, é 14. E aí eu costumo dizer, não, deixa a criança para depois, vem você, pai, vem você, mãe. Porque a criança não está errada, a criança só está copiando você. Então não adianta você chegar e querer enfiar o dedo na cara da outra pessoa, falar que a outra pessoa está errada. Lembre-se sempre, tudo aquilo que você vê no outro e te incomoda, você faz igual. Você faz muito parecido, só que você não aceita e não enxerga os seus defeitos. Então nós precisamos aceitar isso. Hugo, outro caso curioso que eu tive foi atender uma menina, é que notoriamente o problema é a mãe. Mas o mais incrível é o total assim, falta de autorresponsabilidade da mãe. Não, tem um menino, o menino tentou suicídio, sabe, menino de 12 anos tentou suicídio. A mãe, notoriamente, é uma das principais, entre aspas, culpadas do processo, porque ela, sem perceber, ela estimula a baixa autoestima desse menino, ela estimula, né, a desvalorização do menino, mas ela não se dá conta disso. Sim. Aí fui falar com a mãe e falei, mãe, tem que conversar. Ah, não, eu pago para você cuidar do menino. Olha o descaso, o real descaso com o menino. Pois é, aí você tem uma coisa dessa, né? Você tem uns pais que têm dificuldade de se relacionar com seus próprios filhos, não tem comunicação. E aí, eu tenho até uma pessoa aqui que mandou, que foi o Alexandre Pimentel. Pô, né? O Alexandre mandar um abraço. O Alexandre Pimentel falou assim, olha, Túlio, é a primeira vez que temos no mundo jogos de violência como GTA e outros, né? O GTA, não sei quem conhece, provavelmente. É um jogo de tiro, né? Que você vai matando muito violento, vou dizer, mata pessoas, e não só esse, mas outros jogos, né? GTA. Nunca uma geração foi tão agredida quanto essa. Jovens viciados em jogos virtuais não são abertos a diálogos. A conversa entra pelo ouvido e sai pelos olhos, né?
A baleia azul está saltando no mar da ignorância. Estamos assistindo aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Valeu, Alexandre. O Alexandre, inclusive, eu encontrei com ele em Brasília. Cara, que legal, né, Alexandre? Ele já mora em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. Tá assistindo a gente. Um dia eu tô lá? passando, ele tava lá perto do Quilombo, acredita? É mesmo. Ele passou, rindo, Alexandre. Mas é isso, Alexandre, você tá certo. Alguém está tomando esse espaço e tem que tomar espaço. Existe um espaço vazio entre a criança e os pais. Tá? Agora, é lógico que falando assim, dá essa impressão que os pais são os culpados, né? Em grande parte, os pais também são vítimas de um processo que nem eles sabem mais o que fazer. Porque é repetição de história. Repetição de história, É né? repetição de história. Agora, eu queria colocar uma coisa aqui, gente. Estão se colocando que o mundo virtual faz o adolescente violento. Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 17. Eles também jogam esses jogos de guerra, de matar e tudo. Mas depende do seu núcleo familiar. Isso vocês precisam entender. Porque meus filhos não são violentos, meus filhos não brigam com ninguém, eles não fazem embate com ninguém. Pelo contrário. Então eles têm esse dom da conversa. Nós sentamos e conversamos. O que nós precisamos entender que se eu como pai, eu sou uma pessoa que eu não ouço o meu filho quando ele fala comigo, eu não atendo o que ele me pede, porque eu vou falar que isso é coisa de criança. Se eu não faço o que eles pedem, eu não ouço, que adolescente é esse que nós estamos criando? Exatamente o que eu estou ensinando. Não ouça ninguém, não faça ninguém. E quando este meu filho, então, vai lá e faz alguma coisa errada, o que é que eu faço? Eu vou lá, brigo com ele, grito com ele, chamo ele de irresponsável, e aí todos os xingamentos possíveis que a gente ouve por aí. É isso que torna um filho violento. Não é o jogo. Sinto muito dizer isso a vocês, mas comece a ouvir mais os seus filhos. Mas para ouvir seu filho, você terá que se ouvir primeiro, você terá que se aprender a olhar para você primeiro. Conserte você para consertar seus filhos. Não culpe eles. Isso me lembra aquela historinha, né, de uma criança que chegou para o pai. Me diz uma coisa, quanto custa a sua hora de trabalho? Aí o pai parou, pensou. Ah, filho, deve estar custando R$100 a hora. Acho que é isso. Ah, então tá bom, pai. E aí, o pai continuou no trabalho dele em casa, fazendo as coisas dentro de casa, e o menininho foi lá, subiu, foi lá pro quarto, quebrou o cofrinho dele, trouxe o cofrinho cheio, quer dizer, a mão cheia de moedas, chegou pro pai, falou assim: pai, olha, eu acho que não tenho R$100, mas tá aqui, ó, eu queria comprar a sua hora. Nossa, né? Sim. Isso, outro exemplo assim que achei incrível, de outro menino que eu atendi. Esse deve ter 13 ou 14 anos. O pai dele fala assim, ele pede muita coisa. Toda hora que é uma viagem para Disneylândia, sei lá para onde mais, quer Xbox, quer só coisa cara, dá um jeito esse menino. Conversando com o menino, em 1 hora descobri uma coisa que me chocou. Ele falou assim: eu peço coisas caras para punir meu pai, porque a única coisa que ele pode me dar é essas coisas. O que eu quero ele não é capaz de me dar, amor. Agora veja, um menino de 13 anos fala isso para mim, que ele pede coisas caras pro pai para punir, porque o pai, porque já que o pai só trabalha, pelo menos faz alguma coisa com a criança, mas o que ele quer, o pai não quer dar. Agora, veja, não dá para falar isso para um pai. Não dá, porque os pais são muito cheios das razões, os pais estão muito cheios de si mesmo, estão em si mesmados, olhando só para si. A criança é um apêndice que atrapalha. Gente, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Cara, nossos filhos estão ficando sem a presença do pai. Eu tenho uma filha que não mora comigo. Eu pego ela, né, todo final de semana para ficar comigo 1 dia, 2. Antigamente, por descuido meu, eu chegava em casa, queria assistir desenhos, acabava passando a tarde assistindo desenhos. Num ponto, isso era bom, porque eu tinha coisas para fazer também. Até que eu me dei conta do erro fatal que eu estava cometendo.
Caramba, eu pegava minha filha para ficar comigo, mas ela só trocava de televisão. Não. Então ela vem, ela tem tempo para assistir o desenho dela, para jogar o joguinho no computador dela, mas eu invento coisas. Ela tem que estar comigo, porque nós temos que conversar. E dessas conversas surgem perguntas bem curiosas que ela me faz sobre a vida, né? Esses dias ela fez uma pergunta tão interessante, Hugo. Olha o que uma menina de 8 anos perguntou. Ela falou assim: pai, o mal não é importante? Eu falei: caramba, isso é uma visão muito profunda de uma visão cósmica, de equilíbrio cósmico. Eu falei: caramba. Aí eu fui explicando para ela o papel do bem, o papel do mal, né? Mas veja, era uma questão que ela tinha, altamente filosófica, e que em desenho ela não ia tirar essa dúvida. Então precisamos tempo para as crianças, né? Eu já assisti desenho do lado dela que ela queria que eu assistisse. Foi em Deus nos acuda assistir o desenho. A falta de paciência que o adulto tem com desenho, né? Depois que eu assisti tudo, eu falei: cara, o desenho foi bom. E ela ficou do meu ladinho, a gente comendo pipoca, assistindo o desenho que ela escolheu. Faça coisa com seus filhos. Por favor, arruma tempo. Adolescente precisa de tempo também com adulto. Sem tempo não há diálogo. Sem diálogos, o que está acontecendo? Certo, gente? Gente, a gente vai dar um intervalinho de 1 minuto e já a gente volta. Aproveita e chame seus amigos para assistir o programa aqui na TVN Brasil. Já voltamos.